Boa tarde, bem-vindo a mais uma chazada de bola. Boa tarde, Cláudio, prazer em receber-te na nossa rúbrica. Desculpa aqui alguma falta de logística neste momento, nesta questão, mas pergunto desde já como é que estás e como é que é feito o Cláudio Oeiras. Boa tarde, boa tarde. Agradecer o convite também. Eu gosto de ter este tipo de convite e estou sempre. Eu neste momento estou um pouco afastado do futebol, derivado ao meu trabalho, mas vou sempre acompanhando dentro dos jornais e da televisão. Vou estando sempre a par dos resultados e como estão as equipas. Olha, Cláudio, é um prazer receber-te aqui. Em relação à tua carreira como jogador, fizeste a tua formação no Belenenses, certo? Como é que recordas esses tempos? Tempos ótimos. Eu nasci a jogar futebol, sempre que podia. Os meus tempos livres eram passados a jogar futebol, as minhas férias, com os meus amigos aqui na rua, na altura. O chamado futebol de rua, eu fiz bastante. Na altura, aqui onde eu vivo, não havia muitos clubes que tinha camadas jovens, eram poucos os clubes, e eu só comecei a jogar federado e iniciado. Aqui num clube perto de mim, que era o Lameiras. E eu fiz 2 jogos, eu já entrei a meio da época, fiz 2 jogos e foi um treinador da seleção de Lisboa, foi observar o jogo e eu era iniciado primeiro ano, gostou de mim, eu comecei a ir aos treinos de captação da seleção e acabei por ir ficando. E depois na fase final da seleção de Lisboa, no torneio do torneio Inter-Associações, a seleção de Lisboa era composta com 7 jogadores do Benfica, 6 do Sporting, um do Belenenses, um do Estrela e eu que jogava no Lameiras, que ninguém conhecia, e era o Canoa que jogava no Lourinhã também. Mas foi assim, foi engraçado. É engraçado, é engraçado. Nem eu conhecia o Lameiras, sinceramente. Espetacular, espetacular. Depois, a primeira experiência a sénior é no Torriense, certo? Exatamente. Eu saio dos júniores do Belenenses, vou para o Torriense, onde na altura ainda podiam jogar 3 jogadores sub-19 nos júniores, mas eu fui para o plantel principal do sénior do Torriense e quando não era convocado ia jogar pelos júniores. E foi uma época fantástica, tanto nos júniores como nos séniores, porque nos séniores subimos à segunda liga, nos júniores subimos à primeira nacional, e nesse ano fui convocado também para ir ao torneio de Toulon. Portanto foi uma época espetacular no Torriense. É nesse ano, em 98, 99, que vais ao Dragão jogar pela taça com a Torriense? Não é nesse ano. Não. Não é nesse ano. Não. É depois, é passado 2 anos, que depois, eu entretanto eu saí do Torriense, depois voltei, e foi nesse ano que então fiz. Fui aqui ao 0-0 e está aqui uma falha, só agora que reparei, nas épocas. Muito não era Dragão, era Antas. Exatamente. E depois já está, então olha, daqui a 2 anos, passado 2 anos, desculpa, surge esse jogo para a taça, que acho que fica na memória de toda a gente. Eu lembro-me de ter um colega meu na faculdade em 2006, que era Torres Vedras, eu falava muito do Cláudio Oeiras e desse jogo. Foi um jogo que ficou na memória para todos os adeptos do Torriense, certo? Sim, foi um jogo em que, se bem me lembro, nunca uma equipa da segunda Divisão B tinha eliminado um dos chamados 3 grandes, e no estádio deles. E Torres Vedras, sendo uma cidade fortíssima no Carnaval, o jogo calhou numa terça-feira de Carnaval, juntou-se Aquilo agradável. foi uma euforia em Torres Vedras, onde parou o Corso quando foi o gol do Torriense, que é difícil parar o Corso. Exatamente. E depois a nossa chegada a Torres, estava milhares de pessoas à nossa espera, onde estava a dar em direto para todos os canais de televisão, foi para o clube e para a cidade. Exatamente. Depois, uma experiência pelo Benfica B, certo? Exatamente. Nesse ano eu tinha 21, fui o melhor marcador do Torriense nesse ano.
no campeonato da segunda B, onde era muito mais competitivo, na minha opinião, obviamente, era muito mais competitivo do que é agora. Havia equipas fortíssimas e eu com 21 anos consegui ser o melhor marcador do Torriense. O gol do Porto obviamente ajudou, porque o Benfica começou a observar jogadores do Torriense, e Pedro Hipólito, o Luís Nunes, que estavam emprestados na altura pelo Benfica, e abriu-me ali as portas para o Benfica. Exatamente. Depois do Benfica B, tens a primeira aventura no estrangeiro, mais concretamente na Alemanha, no Dresden. Sim. Como é que surgiu essa oportunidade? Como é que foi essa aventura? Surgiu o meu treinador do Benfica B, o José Moraes, que está na Coreia agora. Ele foi trabalhar para a Alemanha, onde teve a oportunidade de ir treinar esse clube. Entrou em contato comigo, fomos. O quarto principal tem 2 camas separadas. E pronto, e como eu já conhecia bem o Mister José Moraes, com quem eu tenho uma ligação muito próxima, e fui sem pensar. Depois voltas a Portugal, tens aqui experiências pelo Amora e pelo Espinho, antes de voltar à Alemanha, não é, Cláudio? Sim, não, eu voltei para o Espinho e depois fui para. E depois voltei para a Alemanha. São 80 €. Ok. Tenho que ir ao 00 atualizar isto, que isto está tudo trocado e já me trocou todo. Não, porque o primeiro da Alemanha eu tinha começado a época no Amor e depois é que fui para a Alemanha. Já fui a meio da época. Ok. Portanto, depois do Dresden voltei para Portugal, para o Espinho, onde subimos à segunda liga também. E depois tive a oportunidade também para ir para outro clube da Alemanha, porque as coisas tinham-me corrido bem na Alemanha e felizmente tinha lá O quarto principal tem 2 piscinas. mais anos, não Então, e depois, Nós temos mais pequenos. aqui a experiência pelos Scheminitzer, Camisa. Odivelas e Mafra. Exatamente, sim. Sim, depois acabei por regressar a casa, porque jogar no estrangeiro, eu neste momento, eu digo que devia ter ficado mais anos na Alemanha, mas por outro lado, quando estava, as saudades de Portugal e da família apertavam e não é fácil, não é fácil, e optei por Desculpa, é que estou com muito ruído aqui na minha casa, estava a desligar para não interferir. Depois disto, tens aqui uma aventura ainda pelo Chipre, na fase mais final da carreira, no Ayanapa. Como é que foi esta aventura? Surgiu através de um empresário cipriota, onde ele agenciava alguns jogadores portugueses também, e precisavam de um avançado, e desafiaram para ir para o campeonato cipriota. Foi uma experiência também, a nível, o país é espetacular. A nível pessoal não me correu bem porque eu no lance fiz 2 rupturas na perna e então e não me correu muito bem, mas foi uma experiência muito boa também, porque acaba por enriquecer também. São outras culturas e nós vamos sempre aprendendo com o que vai acontecendo. Foi uma experiência boa também. Depois voltas ao Diz, Tiago, desculpa. aqui numa fase final da carreira e terminas no Perpinheiro, se não estou enganado, ou se o 0-0 não me engana. Sim. Exato. Eu depois ainda volto ao Torriense também. Ainda joguei no Torriense, voltei na terceira divisão, ainda subimos à segunda divisão também. E depois, o último ano, termino em Perpinheiro, que é aqui perto da minha casa, onde era um projeto. Eu só joguei um ano no Distrital, e era um projeto para subir de divisão, e felizmente até conseguimos subir. E como estava perto de casa, optei por começar a trabalhar também, onde já treinávamos à noite, e pronto, já tinha alguma idade e já tinha que começar a preparar a vida de outra forma. Depois notas aqui uma experiência como treinador adjunto e outra como dirigente. Sim, eu depois fui convidado para ser diretor desportivo no Torriense, no primeiro ano. No segundo ano era diretor desportivo
e ajudava na equipa técnica também. E pronto, foi uma experiência. Depois tive outra experiência também como diretor desportivo no Sintrense, que também gostei muito, excelente clube, excelentes pessoas, até ter o convite de trabalho da empresa onde ainda trabalho, que não me permite conciliar, mas que também estou muito contente de fazer o que faço. Cláudio, tinha uma pergunta que é... Bora. Estavas a falar há pouco da tua experiência na altura na segunda B e que achavas que o campeonato era mais competitivo. Como é que vês esta reestruturação, também já passaste por dirigente desportivo nestas divisões, de terceira liga, do Campeonato de Portugal ser 4 séries de 14, de haver lá está mais um nível, ou seja, primeira liga, segunda, terceira e depois Campeonato de Portugal, sendo que a seguir é distrital. Na tua opinião, como é que vês esta reformulação das competições? Olha, eu para ser sincero ainda não sei bem como é que vai ser ainda não estudei bem como é que vai ser esta nova mudança. Posso falar das mudanças que têm acontecido. E na minha opinião não foram benéficas. Eu se calhar penso à moda antiga, não sei, mas eu acho que estávamos muito mais competitivos da maneira como estávamos na minha altura quando eu jogava na segunda divisão, que eram 3 séries, onde o primeiro classificado subia direto à segunda liga e não havia estas injustiças, na minha opinião, injustiças de clubes que fazem um campeonato, agora como os moldes estão agora, fazem o campeonato todo em primeiro lugar, com não sei quantos pontos de diferença, e depois vão a um play-off, onde um jogo corre mal e depois acabam por não subir e estragar uma época toda e o investimento todo que foi feito. Eu acho que era muito mais justo como estava antes, em que o campeonato é uma prova de regularidade, onde quem fizesse mais pontos subia. E não é o que Exatamente. Sou contra isso. Agora, estes novos moldes, ainda não sei ao pormenor como é que está, mas espero que sejam melhores e que sejam bons para o futebol português, porque precisamos. Olha, posso explicar muito brevemente lá está, vamos continuar a ter Primeira Liga e Segunda Liga, vai ser criada uma terceira liga com 24 equipas numa fase inicial e depois vai haver o quarto escalão, vai ser o Campeonato de Portugal, que são 4 séries de 14 equipas. Vai ser assim, pronto, não sei se irá melhorar ou piorar, depois temos que ver como é que há de ficar. Para saber a opinião, eu vou perguntar ao Cláudio, uma vez que ele ainda vai amadurecer o pensamento sobre a questão das 4 ligas do Campeonato de Portugal, ia perguntar, Cláudio, tantos campeonatos, alguns fazem diferença dos campeonatos onde passaste, a nível da qualidade de jogadores e do campeonato em si? Eu tinha aqui algumas interferências, eu não ouvi a pergunta toda. Desculpa lá. Vê lá, Tiago, se queres fazer por mim a pergunta, que é mais fácil, desculpa lá. Não, também houve aqui interferência. Perguntaste que a qualidade dos campeonatos. Qualidade dos campeonatos, dos vários campeonatos, a diferença dos jogadores e a qualidade dos vários campeonatos que o Cláudio passou. Talvez da Alemanha, no Chipre, sim. Exatamente. Onde eu tive mais qualidade foi na Alemanha, sem dúvida. Porquê? Porque todos os clubes têm condições que são impensáveis para os nossos clubes portugueses onde andamos. Eu, na altura, cá em Portugal, também não havia muitos centros de estádio, não havia. E na Alemanha isso já havia. Eu, por exemplo, nos 2 clubes onde joguei, nós tínhamos um complexo desportivo, um deles tinha 9 campos para treinar e o outro tinha 6, se não estou em erro. Nós não treinávamos no estádio onde jogávamos, treinávamos onde tínhamos todas as condições, onde éramos obrigados a almoçar no estádio depois do treino, onde tínhamos que, obrigatoriamente depois de um treino, tínhamos que ficar 1 hora no balneário ou a fazer sauna, ou a fazer gelo, ou a conviver, ou a jogar snooker, mas éramos obrigados a ficar no estádio e só depois é que podíamos. Aliás, foram culturas. Eu joguei na Alemanha em 2003 e 2004, já foi há alguns anos. Eram coisas completamente novas para mim e cá em Portugal isso não se usava.
E a nível de condições de trabalho, eu achei uma diferença brutal. E só grandes clubes cá em Portugal é que, é que tinham este tipo de condições. Eu joguei na Alemanha, na antiga Alemanha de Leste, na antiga RDA, onde esses clubes pertenciam à primeira divisão. Obviamente tinham, na primeira divisão, quando era a RDA, e tinham grandes. E a nível de espectadores, eu joguei com 20 mil pessoas, com 25 mil pessoas, que aqui isso não acontece. Na segunda divisão, impensável. E na primeira divisão, muito poucos são os clubes que têm este tipo de espectadores. Estamos a falar dos três grandes, se calhar o Braga e o Guimarães, e não vejo mais. Por exemplo, na cidade de Dresden, onde eu joguei, os habitantes de Dresden são do Dresden, não são do Bayern de Munique ou do Borussia Dortmund, são do Dresden. E apoiam a equipa e vão para todo lado e vestem a camisola. Foi uma cultura. Eu antes de ir para a Alemanha não estava preparado o que era o futebol alemão. E foi muito bom, foi uma experiência espetacular que eu tive na Alemanha. Temos assistido muito a isso e há realmente culturas que são realmente diferentes e existe a rivalidade regional, que aqui se calhar não é. exatamente, onde a realidade é, são daquela cidade, é aquele clube e acabou. Não, depois alguns até poderão ser do outro lado, mas normalmente é daquela cidade e apoiam a cidade e apoiam o clube daquela cidade. E não é só na Alemanha, felizmente. Cá em Portugal não é assim também. Cá em Portugal educam-nos de outra maneira, não sei, ou cultura, ou uma coisa qualquer, normalmente. Tiago? Exato. Não, eu acho que aí também lá está. Muita gente às vezes já de fora vem para Lisboa e depois acaba por não haver aquele bairrismo, vamos dizer. É verdade, é verdade. E as coisas são diferentes. Cláudio, em termos de perspectivas, achas que um dia mais tarde queres voltar a estar ligado ao futebol ou em princípio não? Não consigo responder. Eu adoro futebol e sinto que a minha vida é o futebol. E tenho muita pena de não estar ligado ao futebol. Por isso, deixo sempre a porta aberta a que se algo aparecer, acho que me faz pensar e depois ponho na balança, depende. Vamos ver o que é que acontece. Isto é uma paixão difícil de se largar, como se costuma dizer. Pode ter umas bolas atrás dele, ficam sempre ali. Não, mas o nosso convidado até à data que espantou foi o Nelson com mais de 1000 bolas a fazer a rúbrica. Isso aí é que foi brutal. Ali o Cláudio tem Tem duas. E um troféu. É diferente. Olha, Cláudio, vamos passar aqui ao nosso quiz, que a gente desafia o nosso convidado a fazer este quiz. São perguntas por clubes por onde passaste ou sobre colegas teus, também foste colega. Se aceitas o desafio aqui de fazer o nosso quiz, 5 perguntas, tens que acertar 3 para ganhar, vamos apostar em um almoço, hein? Vamos a isso. Olha, vou começar pela primeira. Quantas presenças na Primeira Liga tem o Torriense? 2. Não, são 6. 6? Epá. Estás a pôr o homem e à prova, o homem qualquer dia não pode sair à rua. O ano de fundação do Mafra. Deixa dar umas hipóteses, ou dar umas hipóteses. Eu vou dar. Ano de fundação do Mafra, ora bem, 1955, 1960, 1965 ou 1970? 65. Incidi bem. Um igual. Cláudio ainda vai dar a volta a isto. Cláudio, vamos já ver se sabes onde é que andam os teus antigos colegas. Onde é que joga atualmente o teu antigo colega André Seitil? André Seitil? Vila Franquense. Exatamente. 2-1. Olha, já vai ganhar a seguir. A seguir se calhar vai. Onde ano de fundação do Torriense? Fundação do Torriense? 1919, talvez. Não dás opções, Miss. Eu ia dar umas opções. E essa não era a seguir, meu. Tu és mesmo batuteiro, meu.
Não. Estou a brincar Ia dar contigo. as opções. Vi, foi o Cláudio a responder, pensei que ele soubesse, então calei-me. Não. Mas eu dou umas opções e acerta já e ganha já isto. Já não posso dizer 1919. Já digo 1915, 1917, 1918 ou 1921. Epá, então talvez 17. Vês? Olha, já me Fácil. lembro, pois é, mano. Já temos que ir ali a Pedro Pinheiro pagar um almoço. Olha, onde é que joga o Denis Duarte? Ou na época passada, que acho que ele já não está lá este ano. Epá, o nome do clube não sei, mas Lituânia, pode ser? É lá perto, é na fronteira, mas do outro lado da fronteira. Era no Dinamo Brest, da Bielorrússia. Bielorrússia, exatamente, sim. É isso. Sim. Olha, Mas o nome Cláudio. não sabia, não sabia. Sim. Grande Cláudio. Epá, Olha, Cláudio, dadas- ia-te diz, perguntar peço aqui desculpa. como foste jogador e, por certo, em balneário tens aí alguns colegas para nomear. Qual foi o colega mais caceteiro que apanhaste em treino? Aquele que estava sempre a deixar-te a marca na caneleira? Epá, entrando mais caceteiro, sem dúvida, o Nuno Abreu. Ixi, o Nuno Abreu não se livra da fama, pá. Mas eu gostava do Cláudio, que ele nomeou Fama e o Cláudio. proveito, fama e proveito. É um homem excepcional, é um amigo. Nós no futebol conhecemos muita gente, mas não fazemos amizades com muitos. É verdade. O Nuno Abreu é um amigo que fica para a vida. É um homem excepcional. Tem uma paixão pelo desporto, pá, e pelo treino. Ele não vive sem o desporto, sem o futebol, sem o treino. E foi um prazer partilhar o balneário com o Nuno Abreu. Foi um homem espetacular. Cláudio, perguntava também qual foi o adversário mais difícil, o defesa mais difícil que apanhaste pela frente. Eu apanhei vários com qualidade. Mas eu joguei treinava com ele e jogámos juntos no Belenenses. E ele depois até fez uma carreira engraçada a nível de primeira divisão, ainda foi à Roménia, que é o Bruno Fernandes, que ele jogou no Belenenses e depois ainda foi para a Roménia e jogou no Chipre também. O Bruno Fernandes era um central que jogou comigo nos Júniores do Belenenses, e eu treinava contra ele, tinha uma dificuldade imensa, tanto nos treinos como... Pá, era horrível. E ele tecnicamente não era muito bom, mas ele marcava, não me dava espaço. E eu depois ainda me confrontei, já sabia que nos treinos não conseguia passar por ele e aquilo já mexia comigo. Pá, e foi um dos defesas mais difíceis que eu tive, que eu dividi os treinos. Sim, já agora, Cláudio, como avançado, é complicado quando apanhas um defesa que mexe com o teu psicológico. É para sim, nós no futebol e na vida temos que ser fortes psicologicamente. E quem não o for não tem hipótese no futebol. E nós vamos aprendendo com os erros também. Eu, quando era miúdo, também tinha uma maneira de pensar e depois fui errando e fui aprendendo e tive que me adaptar e evoluir nesse aspecto também. Eu, se calhar, nas camadas jovens era fraco psicologicamente e com os erros que cometi fui aprendendo e na parte sénior depois fui amadurecendo e acabei sendo muito forte psicologicamente. Lá está, aprendi com os erros. E todos nós temos que aprender com eles. Exato. Olha, Cláudio, em termos de colega mais vaidoso do balneário, aquele que passava mais tempo a pentear-se. Epá, muitos. Futebol, muitos. E agora ainda pior. Agora, esta nova geração ainda pior. Mas se calhar é difícil apontar um jogador vaidoso porque há muitos. Sim, mas um que venha à memória, lá está. Eu opto por dizer uma história, se calhar ao contrário. Eu tinha um colega meu que jogou comigo no Torriense, que ele se calhar estava minutos a pentear-se ao espelho, gel e tudo mais, e depois de pentear punha o chapéu na cabeça. Epá, portanto... Muito bom, muito bom. Ia perguntar também, mesmo por aí, qual é que foi dos colegas mais brincalhões que apanhaste em balneário e
E tipo assim uma partida, assim uma coisa daquelas partidas que te deixou marcado que alguém fez a um colega ou que tu presenciaste. São muitas. Agora Não não me vale vem. aquela de ir tirar o carro do estacionamento e pôr do outro lado do campo. Não, há muitas, há muitas. Eu tive um colega no Torriense também, o Nelson, no guarda-redes, que depois foi para o Sporting. Possivelmente foi o jogador mais maluco que eu apanhei no balneário. Ele estava sempre a fazer, estava sempre com brincadeiras, sempre com. Nós éramos capazes de tomar banho, depois já estarmos prontos, ele ia lá e punha-nos shampoo outra vez, já depois de estar vestido, já tínhamos que ir tomar banho outra vez. Ele andava sempre com este tipo de brincadeiras, mas foi também um homem excepcional que eu apanhei e que fazia um balneário espetacular também. Sim. O Nelson era um gajo antigo, não era? Ele foi lá dar uma conferência ao meu mestrado. Ele disse, isto eu às vezes estava na baliza, estava muito parado, tinha que virar para os gajos atrás de mim, adversários, e começar a chamar nomes para ver se me concentrava. Ele tinha assim umas pancadas. Uma vez fomos fazer um jogo de treino a Peniche e estava a chover imenso. O nosso treinador era o António Medeiros, que já faleceu, excelente homem também, excelente treinador, e o campo cheio de água. Acaba a primeira parte e ele do nada, o Nelson do nada começa a correr, faz um carrinho, espalha a água toda direito ao nosso mister, fica ele de fato e gravata todo molhado. Pronto, tinha assim estas pancadas assim. Pronto, ficávamos a olhar para ele. Guarda-redes não dava para tirar de campo a qualquer momento. Mas era muito engraçado, era muito engraçado. Opa, muito bom. Olha, Cláudio, qual o gol mais bonito e qual o gol que mais marcou na tua carreira? O gol que mais marcou, obviamente, foi o gol que fiz contra o Porto na Taça de Portugal. Isso aí há de ficar sempre registado na minha memória e o mais importante de todos. O mais eu não era muito de fazer golos bonitos. Eu por acaso fazia golos muito simples. Eu era um jogador da área onde finalizava bem, era forte de cabeça, mas não tinha grandes golos de fintar ou de grandes remates de longe. Não, era mais ou num cruzamento e encostava, ou num ressalto, um bocadinho à moda, à imagem do Jardel que jogou no Porto e no Sporting. Era aí que eu ia dizer, exatamente. Eles contam mesmo, não é, Cláudio? Bonito ou feio, desde que a bola entra, contam mesmo. Exatamente. É preciso alguém dar o último toque sempre para a baliza, não é? Nem que seja 5 centímetros da linha de gol. Mas não tenho assim história assim de grandes gols. Ainda gostas de dar uma perninha, Cláudio? De vez em quando, agora não, está tudo parado, né? Não há pavilhões, não há o ar livre, não há nada, mas tirando isto, de vez em quando ainda juntas aí uns amigos e vais jogar uma... Sem dúvida. Não, sempre que tenho a oportunidade vou jogar com os meus amigos. Entro aí nos torneios na brincadeira também aqui, perto da minha casa, de futsal e de futebol 7. Sempre que posso estou sempre disponível para jogar. Perguntava-te se o prazer agora ainda é marcar golos ou ver um colega que vem assim um bocado mais perna aberta e pôr uma cueca. É que quando já não é contar, já vale. Normalmente o pessoal gosta mais de uma brincadeira dessas. Sim, mas a minha técnica não é muito para dar. Não, jogar com os meus amigos, obviamente que sim, mas não, o prazer de fazer o golo está acima de tudo. Ok, fica a nota. Olha, Cláudio, foi muito bom receber-te na nossa rúbrica, foi espetacular e mais uma vez peço desculpa porque foi aqui um bocadinho, aqui eu que cheguei de viagem, peço realmente desculpa e estar aqui a fazer quase num contexto que não é habitual. Agradeço a tua compreensão e olha, a tua boa disposição. Desejo-te muito sucesso na tua vida e que um dia possas voltar ao futebol, que a gente se encontre. Estamos os dois a acabar o nível 2. Vais precisar de certeza mais tarde de um diretor desportivo, nunca se sabe. Que a gente... Precisa que o diretor desportivo de contrato. Ou nós precisamos ou ele precisa de nos arranjar. Cláudio, vou passar aqui ao Tiago para te lançar o último desafio e obrigado por tudo. Estavas a dizer, Cláudio, que não ouvi, que ficou como diretor, vamos precisar sempre de treinadores. Portanto, vocês, como estão a estudar, acho que fazem muito bem.
e que tenham muito sucesso também. Não, obrigado, Cláudio. Obrigado. Olha, Cláudio, foi um prazer ter-te aqui na Rúbrica e sim, isto hoje foi aqui um bocado umas condicionantes, mas pronto, dentro do possível, foi bom este bocadinho aqui contigo. Quem queres desafiar a passar aqui na nossa rúbrica e a partilhar um bocadinho também destas histórias? Olha, posso desafiar o Filipe Martins, pá, que é um dos que fazem parte do meu grupo de amigos também, que Exato. ele estava a treinar o Feirense, esta época passada, não acabou a época de falar. É um treinador que tem um futuro, pá, que eu acho que tem todas as condições para ser treinador de primeira divisão. É um excelente homem também. E tem histórias para contar, tanto como jogador como treinador. Portanto, acho que vai fazer um excelente programa para vocês. Tá, sim, agradecemos o convite. Sim. Posso também indicar o Bernardo Vasconcelos, Era avançado, não era? avançado também, também faz parte do meu grupo de amigos, onde também é um homem excepcional. Tem muitas histórias para contar, jogou em muitos países, e jogou na Holanda, jogou no Chipre, jogou em Israel, jogou cá em Portugal também em várias divisões. Neste momento é empresário, acho que também tem todas as condições para fazer um excelente programa com vocês. Já temos um Ok. empresário para assinar contrato connosco. Hein? Ainda está difícil. Nós ainda temos que ainda fazer muito estágio e aprender e absorver e beber muito ainda. Mas sim, já temos os passos mais à frente que alguns. Já não começámos agora, mas estamos no caminho. É imprevisível, nós não sabemos. Eu tenho um grande amigo meu também que, o Marco Silva, também de um momento deixou de jogar, passou para diretor desportivo. Nessa mesma época, como diretor desportivo, teve a oportunidade de ser treinador do Estoril, que na segunda liga estava para descer de divisão, e ele em poucos jogos mete o Estoril, em vez de descer de divisão, sobe à primeira divisão, e no outro ano vai à Liga Europa. Epá, e se calhar se nós falássemos antes e pensássemos que isto era verdade, diríamos que não. Portanto, no futebol tudo é possível. Tudo é possível e não há um caminho certo para seguir, não há. A oportunidade e agarrar a oportunidade. Exatamente. Exatamente. É a maior verdade, porque lá está, às vezes nós estamos aqui a brincar, a dizer, olha, quando começámos a rúbrica, vamos fazer aí 100 rúbricas, e a gente dizia, pá, 100 rúbricas, és a maluquinho. E olha, já vamos na 80 e qualquer coisa e não está muito longe. Por isso, é verdade, é verdade. Olha, Cláudia, peço desculpa pelas condicionantes hoje e olha, mas agradeço pela tua disponibilidade e também compreensão. E desejo-te felicidades e que quando voltares ao futebol que voltes em grande, está bem? Para vocês. E mais uma coisa, temos que marcar o almoço então, não é? Pois temos. Isso não falhamos, de certeza. Nessa parte somos fortíssimos. No resto ainda estamos a aprender, aí já damos lições. Grande Cláudio, olha, obrigado, pá, e desculpa lá qualquer coisa. Obrigadíssimo, pá. Espetáculo.